Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18:03, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A chaminé da Capela Sistina expediu fumaça preta após a primeira votação do conclave, indicando que ainda não há novo Papa. O resultado saiu 3 horas após o início do processo, que isola os 133 cardeais votantes. Fiéis da Igreja Católica aguardam as próximas rodadas, previstas para amanhã. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu 15 dias para o INSS explicar como irá ressarcir vítimas de fraudes em aposentadorias. O órgão também deve informar as medidas adotadas contra agentes públicos envolvidos. O esquema, iniciado em 2019, causou prejuízo superior a 6 bilhões de reais até 2024. Alexandre de Moraes marcou os depoimentos de testemunhas do processo contra Jair Bolsonaro e aliados. Serão ouvidos até o fim de junho nomes indicados pela acusação e pelas defesas, como Mauro Cid, Tarcísio de Freitas e Eduardo Pazuello, todos envolvidos na ação penal do STF. Nossos repórteres acompanharam os seguintes assuntos, começando por Júlia Cabreiro. A Associação de Supermercados do Rio aponta que mais de 75% dos consumidores irão reunir a família para o almoço em casa no Dia das Mães. Matheus Mesquita. Rio de Janeiro supera a média nacional de reciclagem de embalagens de vidro. Carlos Júnior. Criminosos rendem motorista e sequestram ônibus na Avenida Brasil. Dezenas de trabalhadores ficam em pânico. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney. A cidade do Rio retomou hoje a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante que protege contra a subvariante JN1A. Essa cepa foi detectada na cidade em novembro do ano passado, quando foram notificados 2 casos. Já os detalhes aqui no Jornal da Tupi. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, o novo Papa, seja quem for, terá de lidar com uma crise na Igreja Católica. Crise financeira, perda de fiéis, escândalos ainda não resolvidos de pedofilia e pressão por um novo lugar para as mulheres na igreja. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. No escândalo do INSS, os aposentados e os pensionistas que se danem. Renata Victor e a previsão do tempo. Boa noite, Renata. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu com poucas nuvens, não há previsão de chuva. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol, com algumas nuvens, e também não há nenhuma previsão de chuva para o município do Rio de Janeiro. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 18 e 32 graus. Hoje é dia de esporte, o Vasco joga, o Flamengo também. Nós teremos uma edição um pouquinho mais reduzida, ficaremos juntos até 18h45. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de
você. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de quinta-feira: Alcatra, peça inteira quilo R$36,90. 100 peça inteira quilo R$27,90. Carré R$15,97. Charque PA R$29,75. Asa Outromet R$11,75. Linguiça Perdigão R$15,98. Coxa com sobrecoxa R$6,97. Lasanha Perdigão R$13,49. Leve 3 e pague 2. Cada sai R$8,99. Nuggets Pop Sadia R$8,99 no app. Hambúrguer Perdigão R$12,99 no app. Piraquê recheado R$2,97 no app. Visite a nova loja São Gonçalo. Rua Capitão Juvenal Figueira 1201 com Lubandê. Rede Economia. Economia é aqui. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. A Avenida Brasil terá interdições parciais nos 2 sentidos na altura de Padre Miguel até o dia 20 de julho. O bloqueio ocorre para a recuperação de muretas no viaduto sobre a estrada da Cancela Preta. Uma faixa será ocupada em trechos de até 100 metros, alternadamente, nos sentidos Centro e Santa Cruz. Super Rádio Tupi. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Voltando pra casa e pensando no que vai jantar, né? O Mac resolve isso fácil. Sabe como? Com um cupom no app exclusivo pro Drive. Imagina aí, cheeseburger do Mac. Refri gelado. Só R$ 9,90. E ainda rendendo 12 mil pontos extras no meu Mac. É praticidade com gostinho de... Não tem mistério. Passa no Drive. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h11. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! E se você ama seu carro, você é a Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Muito bem, vamos ter a primeira participação do Paulo Laje. Ô Paulo, eu noto que os demais comunicadores chamam você de boneco da Laje. É porque você gosta de samba? Onde nasceu isso? É por conta do meu apelido no programa da Kelly Jorge, Sidney Rezende. Programa da Kelly Jorge, programa da boneca, que vai ao ar aqui na Super Rádio Tupi entre 1h da tarde e as 3. Daí que surgiu.
Ah, então ela criou isso aí, porque tá pegando, todo mundo tá falando e eu não sabia por quê, mas que bom que você explicou. E que informações do trânsito você tem, Laje? Pois bem, Sidney Rezende, eu volto a atualizar a Avenida Niemeyer, porque continua interditada por conta de um acidente entre carro e moto. Inclusive, informamos aqui mais cedo na Super Rádio Tupi, foi próximo do acesso da Orla de São Conrado para quem vai no sentido Leblon. Ainda está fechado também a passagem para quem sai da Zona Sul para a Zona Oeste, lembrando que a melhor alternativa continua sendo a Praça Sibelius. Atualizando também a Ponte Rio-Niterói, 43 minutos é o tempo médio estimado de travessia, lentidão por todo o percurso para você que vai rumo a Niterói. BR-101 volta a piorar também o panorama, vai assim até pelo menos a chegada ao Jardim Catarina para você que vai no sentido São Gonçalo. Aliás, essa travessia pode ser feita nesse momento pela Alameda São Boaventura, o motorista vai encontrar lentidão pela RJ-104, só que melhor comparada com a rodovia Niterói-Manilha neste início de noite de quarta-feira. Indústria alimentícia, serviços financeiros e infraestrutura. Seja no trânsito em qualquer lugar, todo trabalho tem um pouco de Fictor. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo, ontem infelizmente tivemos aqui um probleminha, não podemos alongar o seu comentário, mas hoje temos um pouquinho mais de tempo. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Maurício. O presidente desembarcou na Rússia, né? Ele foi buscar o que lá, Azedo? Olha, o Brasil tem uma relação comercial com a Rússia que se expandiu nos últimos anos, principalmente na área de fertilizantes para o agronegócio. E tem outros interesses, inclusive em termos da indústria de defesa. Por exemplo, no projeto do submarino nuclear, a grande dificuldade que existe tecnológica é a transferência de energia do reator nuclear, que fica dentro do submarino, para as baterias elétricas. Essa tecnologia eles têm. Então é bem diverso. Agora, o aspecto principal da visita é política, né? É uma visita que ocorre num momento de acirramento, de tensões ali na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, porque as negociações de paz, elas não prosperaram. Os Estados Unidos fizeram um acordo em torno de minérios, principalmente as chamadas terras raras, que são minerais muito utilizados na área tecnológica, eletrônica, digital, e essas negociações estão interrompidas. O Putin está muito isolado e o Lula, nessa viagem aqui na América Latina, para você ter uma ideia, quem que foi para lá? O Maduro foi para lá, o presidente cubano, o presidente da Nicarágua, o Ortega, que são pessoas hoje que exercem o poder de forma ditatorial, né? Então isso está trazendo desgaste político para o Lula. Do ponto de vista da economia, do comércio exterior, a viagem é vantajosa. Agora, do ponto de vista político, a minha avaliação é de que ela é desgastante para o Brasil. Muito bem, esse Luiz Carlos Azedo. Azedo, hoje o nosso jornal um pouquinho mais curto, vamos sacrificar um pouquinho aqui a participação de todos, mas amanhã voltamos, certamente já com desdobramentos dessa viagem também, e podemos falar com mais vagar. Muito obrigado então por sua participação, Azedo, e até amanhã, 18h16. Jornal da Tupi. Esporte. Muito bem, a nossa equipe de esporte, hoje 2 jogos importantes, hein? O Vasco joga, o Flamengo joga também, e o Andreso tá aqui para nos dar mais informações. Tudo bem, Gabriel Andreso? Hoje você, além de repórter craque que é, e narrador também, mas hoje você vai ficar mais na narração, né, Andreso? Boa noite. Gentileza sua, Sidney. Abraço para você, boa noite a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. É isso, hoje estaremos na narração de Vasco e Puerto Cabello, bola rolando daqui a pouco 7 da noite. Jogo importantíssimo pro Vasco, porque tem que vencer. A vitória é a única coisa que interessa, especialmente porque o Lanús ontem venceu o Melgar lá no Peru, Lanús da Argentina, e com isso lidera o grupo com 8 pontos. O Vasco, por enquanto, com 5, só vencendo encosta nos mesmos 8 para conseguir então manter a liderança, e na próxima rodada, na rodada seguinte, tem Vasco e Lanús na Argentina, ou seja, é confronto direto valendo a classificação
E na Sul-Americana, só o líder do grupo classifica direto para as oitavas. Os segundos colocados passam para um play-off contra os eliminados da Libertadores. Vasco vai ter hoje 3 volantes, se bem que um deles não deve jogar de volante, deve ser o Tietê. Então Vasco hoje com uma formação bastante diferente, vai com o Léo Jardim, vai com o Paulo Henrique, vai com o João Vitor, Luiz Gustavo e Piton, meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê e Coutinho, Ryan e Verrete. Um Vasco hoje bastante pressionado pela vitória, e é claro que o ouvinte da Tupi vai poder acompanhar. Sidney. Muito bem. O Andrés, eu te acho um narrador sensacional, você narra vários esportes, é um talento seu, meus parabéns. Obrigado. Questão de estilo, cada um tem o seu, você é aquele que chega muito antes do jogo, se prepara, você anota dados ou não, é mais aposta na espontaneidade, como é que você trabalha? Chegar antes, ninguém chega antes do garotinho, aquele Dingo antigo já falava a verdade. Ele comentou aqui com isso também, é verdade. Uma escola, José Carlos Araújo é o primeiro a chegar, e é mesmo. Mas eu acho que assim, pro narrador, pra quando a gente narra, é importante você ter algo sempre anotado, você ter algum conhecimento, estudar o jogo, não só contar com a colinha básica, que é importante porque a gente é ser humano, mas tentar ter uma memória boa de recordar alguma situação, porque às vezes acontece na hora que você não tá contando. Aí você olha a situação e você fala, já vi esse filme em algum lugar. Se você tiver treinado, com a cabeça treinada para essa situação, aí vale a pena, porque é uma coisa imediata que às vezes a gente não tem como Hoje prever. você tem uma grande vantagem, você conhece muito Vasco, isso faz a diferença. E quem vai comentar, Heraldo Leite, é outro craque também do rádio esportivo brasileiro, e ainda bem que tá aqui com a gente na Tupi. Tudo bem, Heraldo? Boa noite. Tudo bem, Sidney, amigos do Jornal da Tupi, companheiros aqui, Madureira, nosso botafoguense Chico. Olha aqui, o Vasco hoje não pode se dar ao luxo. É favorito, Vasco? Fora de casa, é bom resultado, empatar, não é. O tá. Puerto Cabejo é o último colocado do grupo, é o time que é o saco de pancadas desse grupo do Vasco, então ele tem que vencer, para não deixar, como disse bem o Andreso, o Lanús disparar. 1-0 só basta ou se meter 5 assim era bom? Basta, mas se ele puder fazer 3 gols é bom, porque ele vai igualar o saldo de gols do Lanús. Então, e como é muito apertadinho, só um se classifica nesse grupo, dos 4, então é bom não deixar disparar. Agora, encostar do Lanús, ganhar hoje e depois ganhar do Lanús lá na casa do Lanús na Argentina, também resolve, mas aí já é mais difícil, né? Agora, o Heraldo, o Vasco mudou muito, porque eu tenho visto aí nos últimos dias muitas postagens do Eurico, né? Postagens antigas, claro, já falecido, mostrando com a garotada, a criançada, é casaca, é Vasco e tal, um pouco assim, um brio de palavra de ordem, torcedor vascaíno. Isso ainda existe? Ainda existe, e olha que a torcida do Vasco é o seu 12º jogador mesmo. Aliás, tem sido talvez mais importante do que a maioria dos jogadores que o time tem no elenco. A torcida faz o time correr mais. Essa torcida do Vasco não desgruda do time. É uma pena que o Vasco esteja passando por um problema político e administrativo muito sério. Ainda agora, Pedrinho e Edmundo, 2 astros da história do Vasco, que estiveram juntos na eleição do Pedrinho há um ano atrás, estejam agora em rota de colisão. Puxa vida. O Edmundo dizendo que vai votar contra ele, vai fazer campanha contra o Pedrinho, tem eleição no ano que vem. Muito obrigado, Heraldo, muito obrigado também, Gabriel Andrés. Lembrando que nós temos o Andrés, como já falamos, na narração, o Heraldo no comentário, mas temos o Marcos Vinícius, o Wellington Campos também nas reportagens, e o Vinícius Gama com aquele plantão luxuoso. Boa transmissão para vocês. 18h20. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. O Brasil aumentou a importação de óleo diesel em 2025 devido à demanda crescente do agronegócio. Em 2024, as importações de óleo diesel somaram 8 bilhões e 300 milhões de dólares. Foi o segundo produto na lista das importações brasileiras, só atrás do óleo bruto de petróleo, que somou 300 milhões de dólares a mais. No caso do diesel, o Brasil vem aumentando as importações da Rússia, que responde por 69% do total. Em segundo lugar estão os Estados Unidos com 22% e em terceiro lugar a Índia com 9% do total de diesel comprado de outros países. O Brasil importa diesel porque as refinarias não têm capacidade de produzir mais. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas.
Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiropernambucomotos.com.br. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de quinta-feira. Alcatra, peça inteira quilo R$36,90. 100 peça inteira quilo R$27,90. Carré R$15,97. Charque PA R$29,75. Asa Outromet R$11,75. Linguiça Perdigão R$15,98. Coxa com sobrecoxa R$6,97. Lasanha Perdigão R$13,49. Leve 3 e pague 2. Cada sai R$8,99. Nuggets Pop Sadia R$8,99 no app. Hambúrguer Perdigão R$12,99 no app. Piraquê recheado R$2,97 no app. Visite a nova loja São Gonçalo. Rua Capitão Juvenal Figueira 1201 com no Bandeira. Rede Economia. Economia é aqui. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. A banda System of a Down se apresenta amanhã, quinta-feira, 8 de maio, no estádio Newton Santos. A partir das 2 da tarde, o entorno terá bloqueios e proibição de estacionamento. A Supervia vai estender o horário da Estação Central do Brasil até 1 da madrugada, com embarque apenas pelo acesso A, para facilitar o retorno do público. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18h25, tiroteio, e o Thiago Souza vai dizer onde. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite para você, boa noite, família Tupi. Olha, um intenso tiroteio assusta os moradores do Morro do Cajueiro, em Madureira, na zona norte do Rio. Ainda não se sabe o que teria motivado os disparos. Moradores estão usando, né, Sidney, na verdade, as redes sociais para relatar esse intenso tiroteio naquela localidade. A plataforma onde tem tiroteio registrou disparos desde as 4h30 da tarde. Policiais militares já estão reforçando o policiamento na região, então a recomendação é que evitem a localidade, Sidney. Muito bem, obrigado, Thiago. Para quem não está lembrando bem ou identificando, o Morro do Cajueiro, gente, que é em Madureira, como bem lembrou aqui, na zona norte do Rio, pelo Thiago, fica ali às margens da Avenida Edgar Romero, que é uma das avenidas mais movimentadas da zona norte, é uma das principais de Madureira, bem em frente ao Morro da Serrinha. Aí fica mais fácil, né? O Morro da Serrinha é mais conhecido. Você imagina o drama, lembrou bem aqui o Chico Otávio, o cidadão tá voltando para casa agora, né? A senhora, o senhor cansado, e aí, meu amigo, intenso tiroteio. É uma desgraça isso, infelizmente, pro cidadão do Rio. 18h26. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca Mergulhão, na Rua Presidente Vargas, número 300, no centro de Caxias, entre 11 horas e meio-dia. TIM, imagine as possibilidades. A
120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Especial do Chico Otávio. Pois é, Sidney, como você já anunciou hoje, deu fumaça preta lá no Vaticano, né? Amanhã teremos 4 sessões de votação e na sexta-feira outras 4. Os analistas... Antes de você prosseguir, 4 sessões, se as 4 existirem, a cada uma sai uma fumaça? Eu acho que sim. Eita! Exatamente. Né? Claro, só teria as outras Papa. 3 se a primeira for fumaça preta, evidentemente. E os especialistas dizem que é muito provável que o nome do futuro Papa, sucessor de Francisco, saia até sexta. Lembrando, Sidney, que o colégio eleitoral é composto por 133 cardeais de 70 países diferentes, coisa inédita na história do Vaticano. Nunca o colégio foi tão diverso, né? Isso evidentemente pode influenciar na decisão. Inclusive alguns cardeais nem sequer se conheciam, foram obrigados a usar crachá no Vaticano para se identificarem. E aí está essa dúvida, né? Qual será o perfil desse futuro Papa? Será um Papa progressista? Será um Papa conservador? Eu especulo que provavelmente a escolha vai recair sobre alguém que esteja aí no centro, né? Com uma tendência mais moderada, a ponto de não deter os avanços levados pelo Papa Francisco, mas também sem muita pressa, sem acelerar muito o processo. Eu estou contigo também, não sei se o Madureira concorda, porém eu tenho a impressão que mais do que a ideologia do eventual escolhido para ser o Papa, vai se discutir, me parece, meia dúzia de coisas que a igreja considera mais importante. Uma a gente tem falado já exaustivamente, os especialistas também, que é essa história que o Papa Francisco foi vitorioso de aproximar a igreja do fiel. Perfeito. Eu tenho a impressão que não vai botar um Papa agora que vai dizer, olha, o que fazia o Papa Francisco não vai ser mais não, agora vamos discutir mais intramuros da igreja. Não, isso não vai acontecer. Então tem que ser alguém que comungue, por exemplo, desse princípio. E assim os outros 5, 6, 7 outros itens. Acho que menos ideologia e mais pragmaticamente ações, não acha não, Chico? Concordo plenamente, além desse perfil moderado que eu adiantei aqui, acho também que a escolha deve recair sobre alguém que tenha essa tendência pastoral, né? Seja um Papa pastor, um Papa em contato com o fiel. No momento, inclusive, um dos pontos que eu coloquei aqui na chamada, em que a igreja enfrenta uma crise de esvaziamento, né? E também tem outras questões que ainda são caras para a igreja, a questão da pedofilia, a crise financeira, como lembra aqui o Madureira, o papel da mulher, né? Qual é exatamente o lugar da mulher nessa modernidade? O nosso entrevistado ontem, que aposta, sabe muito mais do que nós todos, né? Acompanha isso, ele cravou que essas questões da mulher, de gênero, não vão ficar fora, não. Ele disse que são temas que vão ser levados em conta na escolha do novo Papa. Então, Sidney, esse já é visto como um ponto progressista, né? Das reformas iniciadas por Francisco, bem como a acolhida a casais em segunda relação, divorciados, a comunidade LGBT, QIA+, a posição de Francisco sobre a imigração na Europa, são pontos considerados avançados. Ô Chico, nós não vamos ter mais tempo aqui, mas vou perguntar para você, Madureira, acha você, Chico, de 1 a 10 que a probabilidade de ser um Papa negro e da África, você daria que nota? De 1 a 10? 8. 8. Você, Madureira? Olha, eu daria 5. Não acha mais provável? Pode ser que não. Pode ser que ela mudou de opinião.
Lembrando, Cid, que há quase 50 anos não se escolhe um Papa italiano, né? Bom, então vou essa segunda pergunta então, para cravar aqui. Papa italiano, de 1 a 10, você acha, Chico? Continuo no meu 8. No 8. E você, Madureira? Não, Papa italiano, eu vou no 5 também. Rapaz, eu não pertenço a esse clube. Eu não sou sócio do Jockey Club. Então eu acompanho, eu acho importante o Jockey Club, né? Acho importantíssima a Igreja Católica, principalmente na geopolítica internacional, mas eu não pertenço a esse clube, eu entendo muito essa. Agora, evidentemente que a figura do Santo Padre, do comandante da Igreja Católica, tem uma importância no panorama internacional, assim, indubitável. Tá, são 1.3 bilhão católicos. Tá certo. Tem amiguinho que não sabe brincar, né? 18h32. Expresso do Madureira. É porque é o seguinte, Sidney. Tudo bem, tá tudo certo, lá tem o conclave, mas o escândalo da roubalheira do INSS já vai para a 3ª semana. Roubar dinheiro de aposentado e pensionista é tão cruel quanto roubar dinheiro para merenda escolar, de escola pública. E até hoje não se sabe quantos aposentados e pensionistas foram atingidos, quanto é que foi roubado, nem como essa grana vai ser devolvida, porque o governo não sabe onde é que vai tirar a grana para devolver para aqueles aposentados e pensionistas que sofreram esse verdadeiro assalto. Na verdade, o governo só está preocupado em não perder o apoio do PDT, né? No lugar do ministro do Trabalho, colocar o seu braço direito, tão ou mais responsável pelo rombo. Cadê a lista dos funcionários do INSS envolvidos? Cadê o nome dos sindicatos e dos sindicalistas envolvidos com a maracutaia? O que vai acontecer com eles? Vai ter alguma espécie de punição? Olha, na época da inteligência artificial, já era para ter saído essa lista há muito tempo. Não tem desculpa. É aquele aposentado e pensionista que precisa do seu dinheirinho que foi roubado, que se dane, que se lasque. Enquanto isso, lá em Brasília, terra do Chico Otávio, nossos deputados estão mais preocupados em aumentar da surdina o número de parlamentares da Câmara, que só vai ocasionar mais corrupção, mais inépcia, mais despesa. E, em segundo lugar, os nossos parlamentares estão preocupados em arrumar uma lei de anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Essa é a agenda deles. No Brasil é assim, vale a lei de Muricy, cada um trata de si, e tenho dito. 18h34. Marcelo Madureira para Papa. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Filha, na Rede Economia tem tudo o que você precisa e com economia. E não é que mãe sabe de tudo mesmo? Promoções de quinta-feira. Alcatra, peça inteira quilo R$36,90. 100 peça inteira quilo R$27,90. Carré R$15,97. Charque PA R$29,75. Asa Outromet R$11,75. Linguiça Perdigão R$15,98. Coxa com sobrecoxa R$6,97. Lasanha Perdigão R$13,49. Leve 3 e pague 2.
2 cada sai 8,99. Nuggets Pop Sadia 8,99 no app. Hambúrguer Perdigão 12,99 no app. Piraquê recheado 2,97 no app. Visite a nova loja São Gonçalo. Rua Capitão Juvenal Figueira 1201 com Bandê. Gente, economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Doação de sangue. Se liga, hein? Miriam Fernandes está internada no Hospital Mário Croft para fazer uma cirurgia e precisa de doação de sangue, qualquer tipo, hein? As doações podem ser feitas no Hemo Rio, na rua Frei Caneca 8, no centro do Rio. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Alô, Sidney Rezende. Alô, ouvintes da Rádio Tupi. Aqui é a Cláudia Abreu e eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Essa semana eu vou voltar ao Rio com a minha peça Virgínia, sobre a escritora Virginia Woolf, que é o meu primeiro texto para teatro, numa curta temporada de uma semana só, temporada popular, no Teatro Nelson Rodrigues, Caixa Cultural, no Centro. De 8 a 11 de maio, quinta e sexta, 19 horas, sábado e domingo, 17 horas. Eu espero vocês lá. Jornal da Tupi. Informação. Tiago Souza está de volta. Agora há pouco ele noticiou um tiroteio e tem mais informações. Tiago, por favor. É isso mesmo, Sidney, trazendo atualizações desse tiroteio no Morro do Cajueiro, em Madureira. A Polícia Militar informou que uma criança de 8 anos foi baleada, levada para a UPA de Rocha Miranda. Ainda segundo a Polícia Militar, os policiais do 9º Batalhão, o Batalhão de Rocha Miranda, estão reforçando o policiamento lá. A polícia confirmou, Sidney, que o tiroteio é entre facções rivais. Então fica aqui a nossa recomendação que evitem a localidade por conta desse tiroteio que está ocorrendo ali na comunidade do Morro dos Cajueiros, em Madureira, Sidney. Muito bem, obrigado, Thiago Souza. Uma vez, Chico Otávio, eu estava numa dessas comunidades, numa favela, e vi muita gente do lado de fora, na rua, nos batentes, e eu achei assim estranho, porque aquilo, e aí eles me disseram, porque eu entrei nos casebres lá e vi, eles não conseguiam ficar dentro, porque é muito quente. Sim. Então eles ficam do lado de fora. E é muito comum nas comunidades as crianças brincarem ali, em frente à casa. Às vezes você não tem espaço para um campinho de futebol, não. Então a criançada fica brincando, correndo para lá e para cá. Por isso que frequentemente, é o caso de hoje, você tem uma criança ferida. É por isso também que não se recomenda que se tenha qualquer tipo de ação que coloque em risco a população. Segundo a polícia, teria sido fruto, infelizmente, essa criança baleada, de disputa de espaço entre traficantes, que a polícia não teria responsabilidade direta nisso. Mas há casos que a polícia entra também e acaba sendo muitas vezes até acusada de colaborar para essa violência e esse crime. Sidney, vou repetir aqui um número que eu dei na semana passada de uma pesquisa feita pelo Instituto Fogo Cruzado, né? 714 pessoas de 0 a 17 anos foram baleadas no Grande Rio de julho de 2016 até hoje. Uma a cada 4 dias, né? E dessas, 312 crianças e adolescentes morreram e 402 ficaram feridas. Os números dizem por si só. 18h40. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E a Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Boa noite, Viviane Costa. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Eu venho trazendo informações da Avenida Niemeyer, que neste momento está totalmente liberada para a circulação de carros em direção ao Leblon. Mais cedo ela estava interditada por conta de um acidente gravíssimo envolvendo carro e moto, bem ali depois do acesso pela orla de São Conrado. Apesar da liberação, Sidney, o trânsito permanece congestionado. Eu peço para o nosso ouvinte
ouvinte que sai da Barra em direção à Lagoa, que siga pela autoestrada Lagoa-Barra, pegando depois o túnel Zuzuanja, o acústico, vai encontrando ótimas condições. De fato, na chegada a Mário Ribeiro tem um fluxo um pouco mais intenso, mas ainda assim fica sendo a melhor escolha do momento. Aniversário Presunic, ofertas e cupons para todo lado. Só nesta quarta no clube, alcatra com maminha peça quilo, R$ 35,98. Aniversário Presunic. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Nesta quarta, 7 da noite, a bola rola no Misael Delgado. E a Tupi comanda o futebol. Vitória na Venezuela é fundamental para obter classificação. Narra o locutor que não perde o ritmo. Comentários do que deixa você na cara do gol. Às 9:30, a bola vai rolar no único Madre de Ciudade. Na Argentina, o rubro-negro busca uma revanche para não se complicar na Libertadores. Narra o mais querido. Comenta o que tem a manha. O Aranha. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta quarta, Sul-Americana e Libertadores é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Muito bem, hoje é aniversário de José Carlos Araújo, garotinho, que esteve aqui outro dia contando um pouquinho da sua história, da sua biografia vitoriosa. Garotinho, muita saúde pra você, muitas felicidades. Somos seus admiradores aqui no Jornal da Tupi. E agora, a reportagem de Maurício Bastos. O Sidney, a cidade do Rio retomou hoje a vacinação contra a Covid-19 com imunizante que protege contra a subvariante JN1A, essa cepa que foi detectada na cidade em novembro do ano passado, quando na ocasião foram notificados 2 casos. A vacinação contra a Covid-19 no Rio, a gente lembra, foi suspensa no mês passado justamente para aguardar a chegada das doses atualizadas para a nova variante do vírus. De acordo com o secretário de Saúde do município, Daniel Soranzo, o primeiro grupo a ser vacinado é o de idosos residentes em instituições de longa permanência, em casa de repouso, seguindo depois com os idosos que têm mais de 80 anos, até completar todo o público-alvo que é definido pelo Ministério da Saúde, que inclui também gestantes e pessoas com comorbidades. As crianças de 6 meses a 4 anos também devem ser vacinadas, já que a vacina contra a Covid-19 já está incorporada no calendário de vacina das crianças, dos pequenos aí de 6 meses até 4 anos de idade. Sidney. Obrigado, Maurício. E com essa reportagem fechamos aqui, hoje um pouquinho mais reduzido. Obrigado, Marcelo Madureira, muito obrigado, Chico Otávio, Renata, Victor, o Marcel e toda a nossa equipe. Fiquem agora com Super Futebol Tupi Team 5G. Apresentação Gabriel Andreso, às 7 da noite tem bola rolando. Você vai acompanhar o jogo do Vasco pela Copa Sul-Americana. Até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal